Todo mundo sabe onde fica o Alasca e o que é esse estado americano em termos gerais. Mas você sabia que é o estado mais misterioso da América? E um dos lugares mais incomuns da Terra, onde pessoas e aviões costumam desaparecer, onde existem monstros estranhos e onde gigantes e dinossauros incomuns costumam viver? Hoje você vai conhecer todos os detalhes. Nesse episódio eu vou contar o que está acontecendo no Alasca nesse momento, e quais coisas incomuns e inexplicáveis foram recentemente descobertas lá. Triângulo. Todo mundo conhece o famoso Triângulo das Bermudas, que fica no Oceano Atlântico. Muitas pessoas também ouviram sobre o Triângulo do Diabo japonês, que também é um grande mistério. Mas poucas pessoas sabem que o Alasca também pode se orgulhar de seu triângulo. Suas fronteiras são marcadas pelas cidades de Juneau, Anchorage e Barrow, a última também conhecida como Utqiagvik. O Triângulo do Alasca, em sua essência, é semelhante ao Triângulo das Bermudas. Esquisitices inexplicáveis acontecem aqui, e pessoas e veículos de transporte desaparecem. Quanto aos estranhos desaparecimentos, o mais famoso ocorreu em julho de 51, quando um avião Douglas DC-4 desapareceu na área. 90 minutos depois que o avião decolou de sua parada intermediária em Anchorage, ele estava voando dentro do prazo, mas logo atingiu um mau tempo. A tripulação relatou que estava chovendo muito, estava frio e a visibilidade estava severamente limitada. Algum tempo depois de enviar a mensagem, o avião desapareceu sem deixar rastro. Apesar de uma longa busca, nenhum destroço do avião, nenhum passageiro ou qualquer outra coisa foi achado. O acidente é um dos mais misteriosos da história dos Estados Unidos. Poucos anos depois, aconteceu uma situação semelhante. Um avião privado com 4 passageiros a bordo desapareceu no Triângulo do Alasca. Também não foi encontrado. Esses dois acidentes podem ser explicados por coincidência, o clima rigoroso e a natureza desolada, e com neve do Alasca, o que torna difícil encontrar equipamentos quebrados aqui. Isso são fatos, mas não é coincidência. Os desaparecimentos continuam até hoje. Eles ocorrem até agora. Estatísticas mostram que mais de 16 mil pessoas desapareceram ali durante todo esse tempo, e ninguém foi encontrado. De acordo com os aborígenes locais, uma criatura mítica do mal, Kushtaka, um homem lontra que sequestra pessoas, é o culpado pelos desaparecimentos. Em geral, os moradores acreditam que o Triângulo do Alasca é um lugar de espíritos malignos que sequestram pessoas e roubam equipamentos que perturbam sua paz. Cientistas acreditam que zonas de estresse geopático, vórtices de energia e radiação eletromagnética extrema são os culpados. A outra versão, segundo a qual os militares envolvidos em projetos secretos no Alasca são responsáveis pela perda de pessoas e aviões. De uma forma ou de outra, ainda não se sabe exatamente o que está acontecendo no Triângulo do Alasca e qual a razão dos estranhos desaparecimentos. Monstro. O Alasca é uma região remota, o que significa que é o lugar perfeito para criaturas desconhecidas e inexploradas viverem. Um deles pode estar morando lá agora, porque alguns anos atrás ele foi filmado. Um morador do estado americano chamado Craig McKay capturou na câmera uma misteriosa criatura de 5 metros de comprimento que habitava no rio Xena local. De acordo com o autor do vídeo, ele conseguiu filmar a desconhecida criatura científica do rio, ou até mesmo o monstro do Lago Ness. Eu só me pergunto o que ele estaria fazendo no Alasca. Enfim, Craig disse que nunca viu nada parecido. Quando ele postou o vídeo na internet, as opiniões dos usuários se dividiram. Alguém pode ter pensado que ele havia tropeçado em um peixe gigante. Alguém pensou que Craig realmente filmou algum monstro desconhecido. Mas os cientistas acham que o que ele encontrou não foi uma criatura viva, mas um pedaço de corda com grandes pedaços de gelo presos a ela. De acordo com eles, a criatura estava imóvel, no mesmo lugar, movendo-se sob a influência da corrente. De qualquer forma, ainda não está claro o que Craig encontrou, mas na minha opinião, a versão com um monstro ou uma espécie desconhecida não pode ser descartada. Pé Grande. O Pé Grande é provavelmente a criatura misteriosa mais famosa do mundo. Certamente é a criatura misteriosa mais famosa da América do Norte, porque é nessa área onde se acredita que ele vive. A lenda conta que ele vive no noroeste dos Estados Unidos e no oeste do Canadá. Ele foi visto várias vezes em diferentes partes da América do Norte, e o Alasca não é uma exceção. De acordo com os habitantes locais, eles encontraram o Pé Grande muitas vezes nos últimos anos. Várias marcas de patas gigantes foram encontradas na terra e no chão. Eles até fizeram fotos delas. A julgar pelos vídeos, essas não são pegadas de urso. São muito grandes e não são muito semelhantes às de urso. Alguns moradores conseguiram registrar o rugido do Pé Grande, e alguns até conseguiram capturá-lo com as câmeras. Não se sabe se foi realmente o Pé Grande, e em caso afirmativo se mora sozinho lá. Mas em qualquer caso, a existência do Pé Grande é perfeitamente possível, e não está excluído que ele viva naquele estado. Acontece que no Alasca você pode encontrar não apenas vestígios de um pé grande, mas também os restos de gigantes de verdade.
pessoas cujos crânios eram 3 vezes maiores que os nossos. Fique ligado para os detalhes, bem como para ver um dinossauro e o crânio de um urso lendário encontrado no Alasca recentemente. Gigantes. Esqueletos de pessoas gigantes são encontrados em diferentes partes do mundo de vez em quando. O nevado e remoto Alasca não é uma exceção. No entanto, quase nunca se fala sobre os gigantes do Alasca. Enquanto isso, no século passado, todo um cemitério de gigantes foi encontrado aqui. O crânio de um deles tinha 58 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. É cerca de 3 vezes maior do que o crânio de um homem comum. Os antigos gigantes do Alasca tinham uma fileira dupla de dentes. Além disso, cada crânio foi submetido ao processo de trepanação e foi ligeiramente alongado. A mesma prática de esticar os crânios era praticada pelos antigos povos da América do Sul. Crânios semelhantes foram encontrados no Peru e pareciam mais com crânios de alienígenas. Essas descobertas significam que os antigos nativos do Alasca eram gigantes? Ou que eles eram culturalmente relacionados aos povos da América do Sul? Essa é uma pergunta interessante, mas é possível que nunca saibamos a resposta. Esses restos mortais foram levados por cientistas de uma instituição americana. Aparentemente, eles não vão anunciá-los ao mundo. Será que os cientistas estão escondendo algo? Dinossauro. Em 2015, um dinossauro foi descoberto no Alasca. Feliz ou infelizmente, não era um dinossauro vivo. No norte do estado, cientistas americanos descobriram restos mortais de um dinossauro chamado de bico de pato. Eles apontam que a formação estava localizada na costa do Ártico. Isso significa que o animal vivia no norte, onde existia a Terra há 60 milhões de anos. O dinossauro era um lagarto gigante herbívoro com mais de 9 metros de altura e uma forma incomum de focinho, que lembra o bico de um pato. O animal também tinha centenas de dentes. Seu parente mais próximo é provavelmente o ornitorrinco. Essa descoberta é interessante porque o dinossauro habitava um dos lugares mais hostis do planeta, a centenas de quilômetros da suposta casa mais próxima dos antigos lagartos. Assim, a descoberta de arqueólogos pode indicar que algumas espécies poderiam viver por muito tempo em um ambiente mais frio do que se pensava anteriormente. O crânio da lenda. Em 2014, os arqueólogos descobriram no Alasca o crânio do lendário urso doninha. É lendário porque está associado a contos de uma espécie especial de ursos polares conhecidos pelos Inuit. O enorme e completamente intacto crânio de urso polar se tornou um dos maiores crânios de ursos já encontrados. É bem diferente da maioria dos crânios de urso polar modernos. O crânio do urso doninha é fino, alongado na parte posterior e possui características estruturais incomuns ao redor da área do nariz e outras áreas. Através de pesquisas com radiocarbono, foi possível determinar que o crânio pertencia a um indivíduo que viveu entre 670 e 800 anos. Pode ser o mais antigo crânio de urso polar já encontrado no Alasca. A descoberta é do interesse de cientistas e nativos do Alasca. Para eles, isso pode sugerir que em tempos antigos havia ursos polares muito grandes lá. Em se confirmando, os cientistas serão capazes de recriar a imagem, entender exatamente como os ursos polares evoluíram e descobrir se ainda existem tais gigantes no planeta. E os nativos terão a confirmação de suas lendas. A criatura mitológica pode ser muito real. Miçangas. Os cientistas acreditam que Colombo não foi o primeiro europeu a pisar em solo americano. De acordo com a maioria dos estudiosos, foram os vikings que viram as Américas quase 500 anos antes dele. No entanto, agora os especialistas têm motivos para acreditar que depois dos vikings podem ter havido outros europeus. No início desse ano, os arqueólogos encontraram miçangas de vidro em 3 locais diferentes, perto de Brook Falls, no Alasca. Os Inuit já haviam vivido nessa área. Miçangas e joias já foram encontradas nessa região antes, mas dessa vez a descoberta foi única porque junto com as miçangas, os cientistas encontraram várias pulseiras, anéis e o mais importante, uma corda feita de fibra vegetal. A corda ajudou a conduzir a datação por carbono e descobrir quando os artefatos foram criados. A análise de radiocarbono mostrou que os objetos foram criados entre 1397 e 1488. Acredita-se que elas foram criadas em Veneza no século XIV e depois vendidas para o Oriente. Elas viajaram 17 mil quilômetros através da Eurásia antes de serem transportadas de barco pelo Estreito de Bering para o que hoje é o Alasca. A incomum descoberta indica que a história do Alasca e da América como um todo pode ser reescrita, ou pelo menos corrigida um pouco. Isso é tudo, pessoal. O que você acha mais interessante no Alasca? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.